Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de julho. Julho foi um mês bem produtivo de leituras, eu tô com uma pilha de livros aqui no meu colo para começar a conversar sobre ele com vocês. O primeiro que eu vou mencionar é um que eu li no Kindle, é o livro Arábia, do autor Rafael Coelho. Ele é um livro não ficcional que vai falar sobre a experiência do Rafael no tempo em que ele morou na Arábia Saudita. Ele recebeu uma proposta de estudar, fazer mestrado numa universidade por lá. O detalhe é que quando ele recebeu essa proposta, a universidade sequer existia. Imagina tomar essa decisão de largar tudo aqui no Brasil e passar por essa experiência num país tão diferente do nosso. Em toda essa cultura árabe e muçulmana, a gente sempre tem uma impressão não tão favorável, né, por conta das coisas que acontecem na mídia, mas devemos lembrar que isso não reflete as pessoas de uma forma geral. E este livro é uma forma muito interessante de mergulhar e conhecer mais dessa cultura por alguém que vivenciou isso na pele, por alguém que viveu por lá. Ele fala sobre a experiência nesta universidade que se tornou famosíssima, né, com convidados, professores e alunos ilustres do mundo inteiro. Então eu achei bem interessante, conheci várias coisas da cultura que eu não fazia ideia, várias curiosidades. A gente vai percebendo que as pessoas muitas vezes são parecidas assim em todo local do mundo, por mais que elas vivam de uma forma bem diferente de nós. Eu já fiz vídeos sobre este livro aqui no canal e eu vou deixar aqui em cima nos cards caso você tenha interesse em conhecer mais, eu falo mais curiosidades, enfim. Mas é uma leitura interessante e ela está disponível no Kindle Unlimited lá na Amazon. Li em julho finalmente o A Desobediência Civil do Henry David Thoreau, e eu digo finalmente porque ele estava aqui no vídeo, ele apareceu aqui nos vídeos de metas algumas vezes. Eu tinha lido o Alden, terminei o Alden em maio, eu acho que foi em maio. E daí eu estava com essa leitura pendente para poder gravar o vídeo que eu ainda pretendo gravar sobre os dois. E eu achei interessantíssimo. Eu gosto tanto deste quanto de Walden. Esse aqui no sentido de reflexões e pensamentos e ideais, assim, nas coisas que o Thoreau defendia, vai mais direto ao ponto. Porque o Walden, ele é mais sobre um modo de vida, assim, de uma forma geral, e às vezes ele vai devaneando e falando muito sobre o ambiente, enfim. E aí tem umas partes mais paradas, mas ainda assim, né, é um livro muito bom. E esse aqui, ele vai mais ali no âmago da coisa, do que ele defendia, do que ele achava certo. Lembrando que ele viveu na época da escravidão nos Estados Unidos e ele era completamente contra. Ele se recusava a pagar impostos porque financiavam a guerra. Basicamente, ele defendia muito o que ele achava certo e vivia de acordo. E era uma pessoa extremamente inteligente que resolveu abdicar, por exemplo, de um modo de vida que ele poderia ter tido na época. Ele estudou em Harvard, enfim, para poder viver da forma como ele achava, né, que deveria ser vivida, que o faria feliz. Então eu vou comentar mais, é claro, vou me aprofundar mais num vídeo específico que vai sair provavelmente aí em setembro, eu acho. Mas agora estamos mais perto de conversar sobre o Walden e a Desobediência Civil. Pequenininho, gente, mas muito bom. Já fica aqui a dica caso alguém queira ler antes do vídeo sair. Lembrando que eu deixo sempre todos os links de tudo que eu menciono aqui embaixo e que comprando através desses links vocês ajudam o canal. Então caso alguém, né, já queira fazer a leitura pra gente conversar sobre ele no vídeo no próximo mês, fica aqui a indicação. Em julho eu li meus dois primeiros mangás, que é o Cão que Guarda as Estrelas e o Outro Cão que Guarda as Estrelas. E, gente, que coisa linda. É cheio de sentimento. Começa com um cãozinho que é encontrado, levado para uma casa por uma menininha. Só que este cão vai ter uma afeição, um laço muito maior com o pai desta menina. E quando as coisas começam a desmoronar na vida deste pai, o cão é que vai permanecer ali ao seu lado, é com ele que ele se agarra. E é muito bonito e puro ver o amor que eles sentem um pelo outro. E não temos aqui apenas uma história. Mesmo no primeiro livro, a história se encerra e começa outra história, mas todas as histórias estão interligadas. E eu achei isso mais incrível, porque você vai percebendo como tudo está interligado e vai dando aquela, sabe, aquele negócio, aquele nó assim na garganta, porque fica tudo tão mais lindo. A gente vê como os cachorrinhos vão afetando a vida das pessoas e trazendo tanto amor e tanta... Ai, gente, é muito lindo. O segundo livro, ele conseguiu manter um nível, porque esse aqui já foi muito bom, mas esse aqui também. Em uma das histórias, nós conhecemos o irmão do cãozinho deste aqui. Então já fica a dica de dois mangás maravilhosos que me deixou com vontade de ler vários outros, né? Porque se eu posso ter essa experiência com esse, talvez outros também sejam igualmente tão bons quanto. E eu falo isso porque eu sempre tive uma ligação, assim, muito maior com histórias em livros mesmo, assim, histórias narradas na forma tradicional do livro. Eu gosto de histórias em quadrinhos, mas às vezes eu não tenho uma ligação tão grande assim com as histórias em quadrinhos. Com o tempo eu ando lendo mais graphic novel de uma forma geral. Mangá mesmo eu nunca tinha tentado, eu não sabia como ia ser, né? E foi essa coisa incrível que eu encontrei aqui nestes livros, nestes mangás.
Claro que nós temos sempre o Agatha Christie do mês, e em julho foi A Casa do Penhasco, calhou de julho ser o mesmo aniversário e justamente uma das minhas histórias favoritas. Aqui nós temos o Hercule Poirot e o Hastings, eles estão de férias passando um tempo ali na Cornualha, costa litorânea da Inglaterra, até que conhecem a Nick Buckley, que é a proprietária da Casa do Penhasco, e descobrem que alguns atentados estão ocorrendo contra a vida dela. Ela não percebe que esses atentados estão exatamente ocorrendo, né? O Poirot que mostra pra ela o quanto eles podem estar interligados, porque de cara ela acha que são apenas acidentes comuns. Diferente de outros livros que nós temos uma profusão de suspeitos assim e motivos, aqui nós temos exatamente o oposto, uma falta de motivos para assassinarem, desejarem assassinar, no caso, a protagonista Nick Buckley, e o Poirot tem esse desafio de tentar impedir um assassinato que ainda não aconteceu, um crime que ainda não aconteceu. E o que a Agatha traz aqui nessa história, assim, a forma como ela nos faz pensar ao longo da narrativa, nos faz suspeitar de algumas coisas, e como ela deixa tudo claro no final e nos mostra que passou várias pistas ali ao longo de toda a narrativa, de todo o enredo, ela nos deixa realmente assim admirados com o que ela consegue fazer aqui neste livro. Eu não posso falar muito assim, porque né, seria spoiler. Eu acho um final bem satisfatório. E o clima de Casa do Penhasco, esse clima de uma casa sombria ali, isolada, e de um personagem em constante risco de vida, enfim, é um clima de suspense muito legal. Então eu considero esse um dos meus livros favoritos de Agatha Christie. Também tem vídeo aqui no canal, tudo que tiver vídeo eu vou deixar nos cards. Sherlock Holmes do mês, aqui nós lemos os 4 contos no meio das aventuras de Sherlock Holmes, em agosto, né? Nós estamos no final de agosto porque eu demorei pra postar esse vídeo, e no final de agosto nós lemos os últimos 4. Mas em relação a esses 4 do meio, são 4 contos muito legais. Eu acho esses contos superiores aos contos que nós lemos em junho, assim, de uma forma geral, apesar de ter gostado, claro, dos contos de junho. E o último conto aqui desses 4 que nós lemos em julho, que é o conto... Esqueci o nome do conto, gente. Ah, é o conto da Banda Pintada, né? É o conto favorito de ninguém menos que o próprio autor e criador de Sherlock Holmes, que é o Arthur Conan Doyle. E ele é um conto bem macabro e sombrio, com uma atmosfera muito legal. Então foi com este conto que nós fechamos o mês de julho. Ele traz essa menina que mora na casa com um padrasto, uma casa lá num local rural. E ela vai buscar a ajuda de Holmes porque há 2 anos sua irmã morreu em circunstâncias misteriosas no meio da noite e ninguém sabe muito bem porquê. E agora, 2 anos depois, as coisas que aconteceram com sua irmã estão começando a acontecer com ela. Alguns barulhos à noite, enfim. Ela está no mesmo quarto que sua irmã estava quando faleceu. E Holmes percebe algo muito mais sinistro por trás do que ela narra, que ela não está percebendo, então fica aquele mistério no ar. Este é o meu conto favorito destes 4 que nós lemos, é o favorito do autor, é um dos meus favoritos de Sherlock Holmes também, está ali no top 10 de contos favoritos. E outros contos aqui também, O Homem do Lábio Torcido, eu achei muito divertido, gostei bastante. Os 5 Caroços de Laranja é um conto interessante. A Pedra Azul, que eu achei um conto mais conveniente ali por conta de suas coincidências. E a Banda Pintada, que desses aqui foi o meu favorito, seguido logo por O Homem do Lábio Torcido. Esses 2 contos pra mim se destacaram no mês de julho e também tem vídeo sobre eles aqui no canal, então quem quiser, só dá uma olhada nos cards. A Dama Oculta, da coleção Hitchcock, falando das leituras de julho. Eu gostei muito deste livro, eu já tinha assistido o filme, que foi um dos primeiros filmes ali na carreira do Hitchcock, não exatamente os primeiros, mas ainda tá ali naquela época da década de 30, no final da década de 30, dos filmes em preto e branco do diretor, antes dele se mudar pra Hollywood. Aqui nós temos uma protagonista que não é assim adorável de cara, a gente acha ela um pouco mimada. Durante uma viagem no trem deste país em que ela não sabe falar a língua até a Inglaterra, ela acaba travando conhecimento com a senhora inglesa que desaparece deste trem sem deixar vestígios, e todos que ela encontra falam que não havia ninguém ali, que essa mulher nunca existiu, então ficam ali os outros contra ela, e tem toda essa questão psicológica envolvida, porque ela está sendo desacreditada por várias pessoas, e as únicas pessoas que podem ajudá-la são os outros ingleses, que porventura estão ali também. Só que ninguém acredita nela, né, porque ela não tem exatamente provas. E aí começam assim esses questionamentos, ela tentando provar que aquela mulher estava ali. Eu gostei muito da forma como a autora desenvolveu o mistério deste livro, como ela nos deixa agoniados ali, cada vez mais apreensivos pelo que está acontecendo com a protagonista, porque nós acreditamos na protagonista basicamente, a gente fica agoniado querendo que ela consiga provar que aquela mulher desapareceu de fato, que algo muito terrível está acontecendo ali naquele trem, né, já que outras pessoas estão desacreditando. Pra quem gosta de thrillers psicológicos ali, de mistério, esse aqui é um bom livro. E neste caso eu gostei mais do livro do que do filme. Eu gostei do filme também, tem algumas diferenças ali em relação ao final, mas de forma geral ele consegue ser fiel, mas eu gostei mais assim da forma como a autora desenvolveu, eu me senti mais conectada
com o livro do que com o filme. Eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal também, quem quiser saber um pouco mais, cards. E ainda na coleção Hitchcock, eu li Vertigo, Um Corpo que Cai, do Boulou, Nasser que são 12 autores que faziam uma parceria ali pra escrever. Esse aqui possui um dos meus enredos favoritos em relação a thrillers. Eu acho que a forma como os autores desenvolveram, assim, as reviravoltas, né, porque há mais de uma, é muito bem pensado, assim, bem engenhoso. E aqui, diferente do filme, que é um dos meus filmes favoritos de Hitchcock, nós temos aqui uma ambientação na Segunda Guerra Mundial em Paris, ainda que a guerra seja apenas mencionada, enfim, não tenha um papel ativo na história. Mas aqui nós temos um personagem que é o Flavieres e vai investigar uma mulher a pedido de seu amigo, a esposa deste amigo, até que ele se vê envolvido cada vez mais nesta relação. E há algo estranho ali por trás dessa mulher. Ela parece estar um pouco aérea, parece se desligar, assim. Muitas etapas aqui do enredo, roteiro do livro são bem parecidas com o que a gente vê no filme, apesar da ambientação ser bem diferente. Eu gosto mais do filme neste caso, porque é um dos meus filmes favoritos de Hitchcock. Eu me envolvi ali com os personagens. Eu gosto do James Stewart nos filmes do Hitchcock, que é o mesmo protagonista de Janela Indiscreta. Mas praticamente tudo que a gente vê ali no filme, toda a engenhosidade ali, as reviravoltas, já está aqui no livro, foi tirado daqui, então é uma boa experiência também. Mesmo já sabendo o final, eu acabei me envolvendo. O estado psicológico do personagem do livro é diferente do que a gente vê ali no filme, que é um personagem assim, né, mais descontraído, enfim, sem tantos problemas, apesar do que aconteceu, né, no começo, né, dele ter saído da força policial. Mas aqui a gente percebe um personagem um pouco mais desorientado ali, perdido na vida. Enfim, gostei de acompanhar a história original. Tem uma coisa diferente aqui que acaba sendo mais justa no livro do que no filme, e isso é bem legal, você perceber essas diferenças, apesar de uma forma geral ele ser fiel. Li Pauana em julho, que é este livrinho bem pequeno do Leclerc, o autor foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. No momento eu até estou lendo outro livro do Leclerc, que é o Africano, um dos seus livros mais famosos. Em Pauana a gente tem um livro ilustrado, bem ilustrado de início, depois ele fica mais com textos, mas logo no começo a gente tem essas ilustrações que são bem bonitas, assim, pra entrar no clima da história. E ele fala sobre um local, assim, mítico, que seria este local onde as baleias iriam para ter seus filhotes e os machos ficariam lá defendendo. Um local de nascimento, de vida nova. Só que ele trata da caça às baleias, em que os seres humanos são capazes de fazer com o meio ambiente sem pensar duas vezes. E aqui justamente por pessoas, né, que supostamente gostam tanto deste ambiente, destes animais. Por mais que tenha este aspecto triste, a narrativa é bonita e deixa uma mensagem. Tem essas ilustrações que nos fazem entrar no clima da história. Eu gostei, é bem rapidinho de ler, dá pra ler numa tarde. E claro, eu não poderia deixar de mencionar que uma das leituras de julho foi It. Eu li algumas páginas de It em julho, não tantas quanto eu achei que eu fosse ler, porque foi da página 828 até a 930. Então eu li ali 102 páginas, mais ou menos 100 páginas, né? E agora no mês de agosto, minha meta nesta última semana de agosto é terminar It. Eu estou exatamente aqui, já estou lendo mais. E eu tô gostando muito dessa fase final. Essas 100 páginas que eu li foram bem interessantes, me deixavam um pouco agoniada em alguns momentos, né, porque vai chegando essa parte final e mais coisas vão acontecendo. Finalmente estou terminando, foi bem próximo do lançamento do filme, que é agora no dia 7 de setembro, eu acho. 7 ou 9 de setembro, eu acho que é 7 de setembro. Em setembro a gente conversa. Eu acho que já vou fazer um vídeo talvez sobre o filme, o livro, vou pensar ainda como vai ser. Talvez tenha spoilers, não sei. Talvez seja com e sem spoilers. E é isso, gente. Essas foram as leituras de julho. Foram vários livros, né? Como vocês podem ver, foi um mês bem produtivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Conta aqui embaixo quais foram as suas leituras do mês de julho, qual o seu livro favorito do último mês, enfim, o que você anda lendo. Vamos continuar a conversa nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!